Eu vou fazer a gravação dessa reunião, aí a ideia depois é compartilhar lá no YouTube para quem não conseguir acompanhar o nosso encontro de hoje, tá bom? Vou conversar com vocês então, enquanto o pessoal não entra. Suzana, você vai fazer o concurso para professora, é isso? Isso mesmo. Você está trabalhando já na área? Não, eu já trabalhei, mas agora não. Não Ah, parei porque eu tenho dois bebês. entendi. E você é de Laranjeiras mesmo? Eu tô morando no Rio Bonito por enquanto, mas logo eu já vou voltar Aham, pra lá, pra Laranjeiras. entendi. E como que você teve acesso ao grupo de estudos? Uma amiga minha, a Ah, Cleusa, tá. não sei se você conhece, ela que me mandou. Quem? A Cleusa, Cleusa, ela não, é não. pedagoga do. Eu não vou lembrar o nome da creche. Sabe aquela creche atrás da Capela Mortuária? Ah, sim, sei. Aham. É do Ela. Alvorada, né? Isso, da Alvorada. Ah, entendi. Legal, muito bom. Oi, Juliana, tudo bem? Oi, bem, você? Vamos de concurso público, dona moça. Oi? Vamos de concurso público. Vamos. É isso aí, tem que se preparar, né, mocinha? Sim, sim, já na verdade, ontem me falaram do grupo, daí hoje até deu uns problemas aqui, eu tinha acabado esquecido, daí agora que eu tô tentando me conectar pelo notebook, porque pelo celular o som tá muito baixo. Ah, entendi. Tá bom, então. Então, ótimo. Estamos apenas em 3 pessoas. Vou ver se mais pessoas chegam para a gente poder começar com a discussão. Se bem que eu estou gravando, acho que depois eu vou. Só que depois eu preciso descobrir como é que eu faço para salvar e enviar lá para o YouTube, que aí eu posso fazer esse processo e aí ninguém perde nada. E eu tô com uma certa demanda aqui, porque eu preciso dar aula depois, né? E aí fica um pouco complicado de eu ficar muito tempo aqui com vocês. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dar início, tá? E depois vocês compartilham com os colegas, depois eu baixo o vídeo, tento postar lá no YouTube, que eu acho que aí fica melhor, tá? Então, eu vou tratar mais especificamente do tema, né, do concurso para pedagogo, para professor, né, para professor dos anos iniciais e para professor é, da educação infantil. Então, como vocês podem ver, a lista de conteúdos aqui que eles colocam é uma lista bastante extensa. E olhando para essa lista, eu penso que isso causa um certo apavoramento nos candidatos, né? Você se deparar com uma situação como essa, que tem vários conteúdos, em vários sentidos, com vários temas, é uma coisa que até acaba desestimulando, de certa forma, o candidato a se inscrever. Ele começa a achar que, meu Deus, não vai dar para mim, certo? Aí é que tá, gente, a questão do segundo arquivo que eu mandei para vocês, que é o arquivo sobre a organização ali dos conteúdos. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse arquivo com vocês. Ele é aquele arquivo que tem como nome conteúdo da prova. Vocês estão conseguindo visualizar? Acho que aqui eu não estou conseguindo. Está aparecendo a tela. Eu precisaria. Ok.
que é esse arquivo que eu mandei para vocês. Vocês estão visualizando? Sim, eu tô conseguindo ver. Tá. Então, aqui a gente tem uma lista de todos os conteúdos, então, que estão relacionados nesse mesmo edital. Ele começa do conteúdo de número 1 e vai até o conteúdo de número 63. Então, são muitas coisas para que vocês consigam se preparar nesse prazo de tempo, que não é um prazo de tempo muito extenso, também não é tão curto assim. Eu acho que é um prazo de tempo que está ok, que está tranquilo, tá? Mas é preciso correr, é preciso começar a fazer esse trabalho já. Então, para isso, o que eu sugiro a vocês? Que vocês façam esse estudo de uma forma organizada, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente faz uma organização desses conteúdos a partir de determinados eixos de aproximação. Então, por exemplo, no eixo da didática, a gente pode encontrar a lista de todos esses conteúdos aqui que estão intercalados, eles estão em correspondência um com o outro. Aspectos fundamentais da pedagogia, inclusive a didática, ela é uma área de estudo da pedagogia. O professor, a formação e profissão, tendências pedagógicas no Brasil e didática, didática e metodologia, didática, métodos e técnicas e recursos, material didático, a revisão da didática, o papel da didática. Se vocês olharem para esse conteúdo, vocês estão vendo que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 conteúdos que estão no mesmo conteúdo. Então, quando você fizer o estudo de um, você vai estar automaticamente fazendo o estudo de todos eles. Processo de ensino, componentes do processo didático, ensino-aprendizagem, também faz parte desse conteúdo, né? O processo de ensinar e de aprender. Então, o que a gente vai vendo aqui por essa nova organização? Que esses conteúdos, eles estão todos interligados. E aqui a gente poderia resumir em didática. Então, hoje eu vou estudar didática, você pode pegar aqui um determinado aspecto. Tem uma questão ruim nesse edital, que ele não revela qual vai ser a bibliografia que vai ser adotada para a elaboração das questões de concurso. Isso torna mais difícil para o candidato, por um lado, porque a gente acaba tendo que meio que adivinhar, né, qual é o autor, qual é a obra, qual é o conteúdo, como que, né, vai ser feita a escolha desse material. Por outro lado, vocês, candidatos, também ficam com a possibilidade de entrar com recurso, porque se não foi colocado no edital qual é a obra que vai servir como base, se vocês encontrarem uma resposta diferente a partir de um outro autor, cabe recurso daquela questão. Aqui no eixo legislação, aparece, né, apenas 3 conteúdos, né, o Plano Anual de Educação Continuada, o Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases, dentro das quais solicita, então, a formação de profissionais de educação, que é justamente o artigo de número 62 da LDB, tá? Como precaução, eu faria a sugestão de que vocês estudassem também alguns itens da Constituição Federal de 1988. Já vi acontecer de as pessoas não questionarem, né? Olha, não foi feito, não foi colocado no edital que seria cobrado esse conteúdo, porém, o recurso ficou indeferido porque a banca decidiu que conhecer a Constituição Federal de 88, ela é tarefa eminente de qualquer profissional da educação, tá? Aqui a gente tem a questão do planejamento, né, a gestão educacional, então o planejamento entra como um item da gestão educacional, planejamento e gestão, função do planejamento como ação coletiva, gestão tem poucos conteúdos aqui, tá? Deixa eu abrir aqui para mais alguém. Aqui na questão do avançando, temas contemporâneos, disciplina, uma questão de autoridade ou de participação, temas contemporâneos, bullying, o papel da escola, a escolha da profissão,
Acesso, permanência com sucesso do aluno na escola, Estatuto da Criança e do Adolescente, entra aqui, também entraria aqui na questão da legislação também. Diretrizes funcionais e legais da educação inclusiva, também entra aqui e poderia entrar aqui na questão da legislação. O eixo temas da educação infantil, teorias da aprendizagem e desenvolvimento infantil, não especifica qual autor, mas eu sugiro sempre que pelo menos 3 autores sejam estudados, Piaget, Vygotsky e Vallon, até mesmo pelo que vem depois, jogos e brincadeiras, são temas explorados tanto Piaget como pelo Vygotsky, como pelo Vallon. Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil, o cuidar e educar, aqui está relacionado ao referencial curricular da educação infantil de 1998. Depois disso, foram aprovadas as diretrizes curriculares para a educação infantil no ano de 2010. Eu sugiro que vocês também se aproximem, né, das diretrizes curriculares de 2010, porque são elas que estão em vigor hoje, tá? O cotidiano na creche, o espaço, a rotina, a afetividade, a alimentação, higiene, cuidados essenciais, faz parte das atividades desenvolvidas na educação infantil. Recreação, atividades recreativas, ela pode caber aqui na educação infantil, como ela pode também caber lá na educação fundamental, no ensino fundamental, porque nós não podemos nos esquecer que hoje o ensino fundamental, ele tem início aos 6 anos de idade, e aos 6 anos de idade as crianças ainda são crianças. E mesmo depois, com 8, 9, 10 anos, as crianças continuam sendo crianças, e elas, obviamente, continuam demandando dessas atividades recreativas para que o processo de ensino e de aprendizagem sejam bem-sucedidas. Se você trabalhar com conteúdo no seco, obviamente a criança não vai conseguir aprender. E quanto mais nova a criança, mais a necessidade do lúdico se impõe. O desenvolvimento infantil, inteligência, afetividade, o corpo na aprendizagem, psicomotricidade, corporeidade e aprendizagem na educação infantil são questões que estão intimamente interligadas, né? O lúdico na aprendizagem, recreação, aqui de novo, nós poderíamos, de repente, até colocar esse conteúdo junto com esse conteúdo aqui, né? O registro do desenvolvimento na educação infantil como avaliação, o papel da artes na educação infantil, a rotina na educação infantil, a educação inclusiva na educação infantil. A educação inclusiva na educação infantil poderia ser colocada, inclusive, junto com outro tema lá que trata de educação inclusiva. Aqui embaixo, no ensino fundamental, a gente tem aprendizagem, leitura e escrita. É interessante a gente pensar também que, a partir de algumas teorias, como a da teoria de Vygotsky, por exemplo, leitura e escrita são processos que têm início muito antes do período em que uma criança pega pelo lápis pela primeira vez. Com a exploração da oralidade, com a exploração de atividades que são vinculadas à conversa, ao diálogo, a criança vai compreendendo como se formam os conceitos, e a partir disso é o pontapé inicial para o processo de leitura e de escrita. Então, ele pode estar vinculado ao eixo do ensino fundamental, como também pode estar vinculado ao eixo da educação infantil. Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição, leitura, métodos, técnicas, habilidades, instrumentos, atividades pedagógicas. São métodos explorados na educação infantil, mas que também podem ser utilizados no ensino fundamental. Métodos de alfabetização e tendências pedagógicas, a gente pode manter aqui, mas a gente também pode explorar ele lá no eixo da didática, porque, de novo, está falando aqui de tendências pedagógicas, certo? A questão do lúdico na aprendizagem eu trouxe para cá de novo, porque, como eu coloquei, as crianças não deixam de ser crianças, embora estejam na educação fundamental. Sobre o eixo filosofia da educação, nós temos aqui o papel do professor, de Crowley, Maria Montessori, Freinet, Rousseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, psicologia da educação, tudo num eixo só. Bastante extenso, são autores muito diferentes, embora eles possam ser agrupados, tá?
a gente pode muito bem colocar esses autores aqui, ó, dentro de uma mesma linha, tá? Por quê? Porque o Rousseau, ele foi um autor que rompeu, né, ele lá do século XVII, rompeu com todas as expectativas da época. De Crowley, ele se embasou em Rousseau para desenvolver sua teoria. Piaget foi discípulo de Crowley, Maria Montessori foi discípulo de Piaget. Então, a gente tem aqui um vínculo, tá? Vygotsky é uma outra teoria, tá? E Paulo Freire também é uma outra teoria. E psicologia da educação aqui entraria Piaget, Vygotsky, Vallon, poderia entrar inclusive as tendências mais recentes, né, da educação, das múltiplas inteligências, enfim, mas como está colocado aqui de uma forma bastante aberta, a gente acaba ficando sem saber para onde ir. Então, sugiro sempre os clássicos, né? Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, né? Então, poderia também estar colocado aqui junto, olha, né? Só que todos esses itens estão num item só. Psicogênese da educação, aqui a gente está falando especificamente de Piaget, tá? Piaget cria a psicogênese, né? Psicologia dialética e educação, a gente está falando aqui de Vygotsky. Letramento e alfabetização, a gente está muito provavelmente falando de Magda Soares, que é uma autora aqui que no Brasil se desponta, mas agora nós temos a nível nacional a questão no método das boquinhas, que é o método fônico, então ficamos também ali sem... O certo seria estudar tudo, né, gente? O certo seria estudar tudo. A construção dos conhecimentos matemáticos e científicos pela criança, o desenvolvimento das noções de tempo e espaço pela criança, o cotidiano, e aqui de novo a literatura infantil. Então, a título de organização do trabalho de vocês, como que eu sugiro que vocês façam essa organização? De hoje, dia 25, até o dia da prova escrita, não coloquei o dia da prova escrita, coloquei aqui uns dias antes, né? Dia 20/10, vocês têm 57 dias para estudar, ok? Então, o que eu sugiro a vocês? Que vocês organizem o planejamento de estudo de vocês com base nessa organização, inserindo aqui nesses espaços quais são os conteúdos que vocês vão estudar a cada dia. Ai, professora, mas até no sábado, no domingo, no feriado? Até no sábado, até no domingo, até no feriado, porque é assim que as coisas funcionam. Se a gente está num preparatório para concurso, né, quer ter a segurança, quer ter efetividade, quer ter estabilidade, então alguns sacrifícios se tornam necessários. Qual é a ordem desses conhecimentos? Daquele que vocês consideram mais difícil até aqueles que vocês consideram mais fáceis, tá? Deixando os mais fáceis por último e tentando seguir esse conjunto de eixos aqui de aproximação, tá? Eu vou passar para vocês, no grupo, algumas literaturas que eu tenho, tá? Por exemplo, no que diz respeito ao estudo da didática, eu penso que o mais importante seria estudar o Libânio, tá? No campo da alfabetização, o mais importante seria estudar a Magda Soares, embora nós tenhamos que pegar alguma coisa ali do método fonético também, que é o método que hoje em dia está mais em vigor, né? Com relação à legislação, tem que fazer o estudo da legislação mesmo. Tem que estudar a LDB, tem que estudar a Constituição, tem que estudar os documentos que regulamentam a inclusão escolar, né? Com relação a outros temas, esses temas mais contemporâneos, Piaget, Vygotsky e Vallon tem bastante material.
posso passar para vocês vídeos do YouTube, que os vídeos do YouTube, eles são mais tranquilos, né? Vocês colocam um vídeo e estão lá, sei lá, lavando uma louça, fazendo uma faxina, e estão ouvindo o vídeo do YouTube. É uma forma interessante de vocês estudarem e é uma forma de vocês irem também vencendo esse conteúdo, que é bastante coisa, tá? Nós somos donas de casa, mães, esposas, enfim, então a gente vai fazer um combinado, gente. Nada de fazer faxina. Ah, eu vou, nossa, lustrar os móveis. Até o dia do concurso, gente, a prioridade tem que ser realmente o estudo, né? Tem que ser, e para isso, alguns sacrifícios se tornam necessários, certo? Então, como que vocês vão se organizar? Primeiro, fazer esse planejamento, fazendo de novo aqui uma analogia, né? A gente que é dona de casa sabe que tem que fazer isso. Primeiro, planejar. Ah, não vai dar para eu estudar tudo. Bom, estuda aquilo que você considera mais difícil, porque aquilo que você considera mais fácil, tendo uma noção e tendo as alternativas para você marcar com X, você vai por exclusão. Você vai excluindo as alternativas que você entende que não são muito próximas, que não estão muito de acordo, e vai por eliminação ali tentando aqueles que são mais próximos, aqueles que são mais palpáveis, né? Estudar no melhor horário do dia para vocês, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui trabalha. Para algumas pessoas, o melhor horário para estudar é o período da manhã. Então, vale a pena acordar 1 hora mais cedo, 40 minutos mais cedo, e se dedicar nesses 40 minutos, 1 hora, aos estudos. É o momento em que o cérebro está mais quieto, não tem tanta informação transitando na nossa cabeça. Então, é um horário bom para estudo. Algumas pessoas não funcionam bem assim. Mas para quem trabalha, por exemplo, o dia todo, deixar para fazer esse estudo no período noturno não é uma boa dica. É uma boa dica começar a fazer mais cedo ou fazer no intervalo entre a jornada da manhã e a jornada da tarde, né? Investir aí, de repente, algum período em comprar umas marmitas, enfim, fazer algumas concessões para que vocês consigam vencer os conteúdos todos até o dia da prova, tá? É bastante coisa? É bastante coisa. Tudo está disponível? Nem tudo está disponível. O ideal seria fazer o quê? A leitura e o estudo dos textos. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, vou passar para vocês uns vídeos no YouTube, a partir dos quais vocês podem, então, ter uma compreensão mínima de algumas questões, para que vocês consigam, então, ter um embasamento que vai ajudar vocês na hora de fazer a prova, tá? Então, essa seria uma parte introdutória. Eu abro aqui agora para questionamentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já deram uma olhada no edital do concurso, vocês acharam que tem algum conteúdo assim que está impossível de difícil, que vocês nunca ouviram falar, eu passo a palavra a vocês, então, tá bom? Eu nem tive tempo de olhar as questões de conteúdo que tinha caído, ainda nem consegui fazer minha inscrição pro concurso, mas assim, pelo que você falou, olhando meio por cima ali, eu acho que, tipo assim, a gente que pelo menos está fazendo faculdade, né, que nem eu tô, a gente tem um pouco meio que de fresco de tudo ali, né, porque a gente está estudando esse negócio, inclusive as questões de educação inclusiva, algumas questões dos jogos, a gente está tendo até esse semestre, então acaba que fica mais fácil, mas acho que as questões das leis, né, elas são um pouquinho mais, porque daí é aquilo ali, né, tipo, você tem que meio que decorar, você não aprende, né, porque para entender as leis e como que funciona. Mas eu achei interessante, assim, o grupo de estudo, porque é uma oportunidade, né, para a gente tá se organizando também, e tipo assim, muita gente fica meio sem saber o que fazer, né? Eu mesmo tava, tipo, nem tinha me organizado, nem tinha pensado como que ia começar a estudar para o concurso. Só que eu ainda fico assim, Rosane, porque eu estava conversando com a Maria Luísa e eu não tenho magistério. Então, assim, ela falou que eu não posso passar uma colocação, tipo, não posso passar dentro dos 34 ali, porque se eles for chamar os 34, eu tinha que ficar meio que numa fila de espera, sabe? Porque a gente não vai demorar ainda
em torno de 1 ano para se formar, então eu tenho ainda esse empecilho para pensar. Como eu não sabia que você não tinha magistério, Juliana, mas realmente tem que ter a titulação concluída para assumir o concurso, né? É, mas assim, eu acho que não dá para pensar em fazer menos, sabe? Tem questões de organização envolvidas, mas também tem questões de outras coisas também, tipo autoestima, né? Para você ficar muito bem se você passasse numa colocação boa de concurso, né? A gente nunca pode pensar assim, se eu perder esse concurso, eu vou, né? Porque vai ter outro concurso lá na frente, os municípios vizinhos ali, Virmonde, Rio Bonito, que não é muito longe, Nova Laranjeiras também vão fazer concurso, né? Se não tiver um de Laranjeiras antes de você conseguir fazer de novo, eu acho que não dá para ficar pensando assim em fazer o concurso para passar numa classificação ruim. Acho que tem que fazer para ficar bem mesmo e para mostrar até para você mesmo que você pode, que você consegue, sabe? E aí essa coisa que você está falando, teria que ficar na classificação assim, assim, assado, tem a questão da prova de títulos, né, Juliana? Porque como você não concluiu a graduação ainda, você vai zerar na prova de títulos, então esse peso que contabiliza para a prova de títulos você já não vai fazer. Então, tem que realmente colocar tudo isso na balança, e tem uma coisa interessante que vocês não têm condições de, como eu posso dizer assim, prever como vai ser o desempenho dos colegas, como vai ser o desempenho dos concorrentes. Então, seria importante mesmo estudar para passar, estudar para ficar bem, estudar para se sentir bem. Depois tem outras alternativas, até fazer concurso de novo, tem o PSS do Estado. E para vocês que são jovens, né, Juliana, você está com seus 20 aninhos ali, ter mais experiência em outros lugares é bem interessante, é bem importante, sabe? Porque você vai tendo uma ideia de como é que as instituições funcionam, quais são as regras que regem cada instituição. Embora tudo seja ensino público, embora tudo seja financiado com dinheiro público, embora todo mundo seja profissional da educação, profissional concursado, alguns PSS, enfim, mas a gente vai percebendo que existem sensíveis diferenças entre essas diferentes instituições. E é bem importante, sabe, conhecer esse leque de oportunidades, porque a criança que entra lá na educação infantil, ela é a mesma que vai passar pelo ensino fundamental de anos iniciais, que é lá do município, é a mesma que vai passar pelo ensino fundamental dos anos finais, e depois vai para o ensino médio. Agora tem esse novo ensino médio que está dando o que falar, as pessoas estão realmente muito confusas sobre o que fazer, como orientar os filhos. Tem gente que tem a possibilidade de escolher, tem gente que não tem essa possibilidade de escolher, vai ter que ser na escola mais próxima de casa mesmo, e aí vai ter que assumir aquilo que a escola estiver oferecendo, né, entre aqueles eixos de conhecimento. E assim, conhecer essas diferentes instituições permite um pouco saber o que se espera, né, o que a escola lá do estado espera das crianças que saem do ensino municipal, sabe? O que a escola espera das crianças que saem lá da creche, né? Quais habilidades, conhecimentos que ela poderia estar desenvolvendo. E agora que você falou isso, Juliana, eu pensei numa outra coisa também, que é bastante preocupante, porque esse edital, ele não menciona nada a respeito da BNCC. E eu não sei não se não vai acabar caindo alguma questão de BNCC, né? Pensa bem, é a principal lei da educação que está em vigor agora no momento. Está todo mundo se adequando, está todo mundo fazendo parte, enfim. Não sei por que motivo não foi colocado a BNCC. Talvez seja uma ideia também dar uma olhada nisso, porque é uma questão que pode acabar caindo sim, tá bom? Mais alguma questão, mais alguma dúvida, Catiele, Kelly, Suzana, Ellen, estou aqui à disposição de vocês. Enquanto ninguém toma coragem para falar, deixa eu fazer mais uma sugestão para vocês. Também é bem interessante, para se preparar para o concurso público, dar uma olhada
nas outras provas que essa mesma empresa, né, a Consulplan, ela elaborou para provas de professor. Geralmente, a banca é a mesma, as pessoas que elaboram as questões são as mesmas. E, geralmente, elas pegam os mesmos elementos, por exemplo, lá da LDB, sempre os mesmos artigos, sabe? A prova não pode ser igual, porque se tiver alguma questão igual, essa questão pode ser anulada. Porém, a forma de organização das questões é muito comum que elas sejam bem parecidas. Então, dá uma olhada nas questões que já foram elaboradas, é bem interessante, tá? Então, essa é mais uma sugestão que eu faço para vocês. Com relação a conteúdo que vocês teriam mais dificuldade, vocês gostariam de mencionar alguma questão? Vocês que ainda não falaram? Oi, Catiele. Tá, pode escrever, Catiele. Qual é o nome mesmo que você falou que fizeram as questões para a gente pesquisar? Esse site onde você conseguiu editar, a Consulplan, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Concurso de Laranjeiras do Sul. Concurso de Laranjeiras do Sul. Consulplan. Vou colocar o link aqui para vocês, tá, Juliana? Aí vocês podem dar uma olhadinha. Ui! Então, essa empresa, Consulplan, ela vai ter... Aí, um outro lugar que vocês podem encontrar provas de concurso público é na CPI Concurso, tá? Na CPI Concurso, eles organizam as provas por banca. A gente chama de banca, tá? Consulplan é uma banca. Nós, quando fizemos em 2019, a banca foi o Alfa, tá? Todas as universidades, elas têm também bancas, a Unicentro, a Unioeste, a Federal do Paraná, a Estadual de Londrina, a Estadual de Maringá, todas elas têm banca. Então, quando uma empresa, porque essas instituições, elas se formam como empresa, ela é contratada, ela passa por um processo de licitação, e aí vence, né, lá quem tiver a melhor oferta, enfim, e esse dinheiro, que é um dinheiro que é arrecadado com as inscrições, uma parte desse dinheiro vai para os cofres públicos, uma parte desse dinheiro vai para a própria empresa que elaborou as provas de concurso, tá? E as pessoas que trabalham nessas empresas, elas são pessoas geralmente muito as mesmas, porque são pessoas que precisam ser de muita confiança, porque, veja bem, se vazar uma prova deste concurso, imagina, é um escândalo. Então, são poucas as pessoas e geralmente são sempre as mesmas pessoas. E a ideia das pessoas não muda muito de uma hora para outra, né? Então, é muito comum você encontrar questões muito parecidas de uma prova de concurso para outra prova de concurso. Se você tiver fôlego de fazer uma leitura bastante detalhada dessas provas e dar uma olhada no que está rolando, no que está acontecendo, quais são as questões que de forma mais recorrente aparecem, é uma alternativa bem interessante mesmo de poder já entendendo como que pensa a cabeça da pessoa. Porque, gente, por trás de cada prova tem um ser humano. O ser humano sentou um dia, talvez foi de manhã, talvez foi de madrugada, talvez estava fazendo serviço em cima da hora, com prazo para entregar, entendem? Eu já trabalhei como elaboradora de provas de concurso público, a gente sempre tem que entregar as questões tipo um mês antes da prova, então, como a prova vai ser lá pelo dia 20, então eles estão elaborando essas questões, e lá pelo dia 20, alguma coisa de setembro, não, Catiele, nesse site não tem provas para baixar. Eu sugiro que vocês busquem lá na CPI,
PCI concursos, deixa eu ver, PCI concursos, Consulplan, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Provas, Consulplan. Eu vou passar para vocês esse link, tá? E aí vocês vão ver que vai ter uma lista de vários cargos. Vocês vão lá no cargo de professor para encontrar as provas, tá? Ele está em ordem alfabética. Quando chegar lá no final, tem que passar para adiante. Tem muita prova mesmo. Agente comunitário de saúde. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma prova aqui para mostrar para vocês. Tá tudo no ar ainda. Deixa eu ver se eu consigo pular de letra. Tá. 14. Ainda foi no ar. Deixa eu pular para 24. Tá no ar. Deixa eu pular para 74. Tá no MMN. Deixa eu ver. 57. 57. Peraí, gente, vamos lá. Vamos encontrar. 65, vamos ver. Ainda está no médico. 86. Professor. Tá, eu encontrei aqui professor. Então, professor de educação infantil. Lá no... Deixa eu compartilhar aqui para vocês, gente, que aí vocês conseguem ver como que eu fiz a localização, tá? Aqui. Ó, eu entrei lá naquele link que eu mandei para vocês, tá? Aí aqui embaixo tem um negócio assim escrito página. Eu entrei nessa página 86/114, tá? Então, eu escolhi aqui a página 86, tá? E aí, na página 86, veio aqui para professor. Aí tem professor de ensino, educação infantil e ensinos e fundamental, séries iniciais, que foi uma prova aplicada no ano de 2010, na Prefeitura de Santa Maria. 2010 não é legal, porque é uma prova mais antiga. Vamos ver se lá no 87 a gente acha. 87 a gente acha uma prova mais recente. 2012, 2015. 2015. Tudo de professor aqui, 2013. Ensino religioso. O problema é que teria que ser de educação infantil e ensino fundamental. Vamos voltar lá no 86 mesmo. Que professor de inglês não resolve. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa prova de professor de educação infantil, que foi uma prova aplicada no ano de 2014. Aqui vocês vão encontrar a prova, o gabarito preliminar e o gabarito definitivo. Então, vocês vão direto para o gabarito definitivo, não precisa olhar o gabarito preliminar, tá? Essa prova foi aplicada no município de Cascavel, interessante. Então, tem aqui as questões primeiras de língua portuguesa, tá? Aí, de matemática, ensino de história, ensino de geografia, ensino de ciências, conhecimentos específicos, tá? Sobre a avaliação na educação infantil, marque o incorreto. Deve ser constante e diária. Tem objetivo de promoção. É pautada basicamente pela observação e registro. Deve ser mediadora do desenvolvimento da criança. É entendido como processo contínuo e dinâmico.
Qual alternativa vocês acham que é a alternativa correta? Pode deixar maior para conseguir ler as perguntas ali, as opções? As alternativas, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não, assim já tá bom, é que tinha ficado mais pequeno. Olha, eu responderia que ela deve ser constante e diária, ou então que ela tem que ser mediadora do desenvolvimento da criança. Uma dessas aí, eu teria dúvida. Então, Juliana, olha só o que você tem que prestar atenção. Uma das alternativas é correta, todas as outras está correta. Então é o da promoção. Eu também acho que é da promoção. Por quê? Porque a gente não pode incentivar as crianças a fazer o espírito competitivo dentro da sala. Então, da promoção, de você estar ganhando alguma coisa ali, eles têm que aprender, eles têm que ter o sentimento de querer aprender. A gente tem que facilitar isso para eles, colocar algo assim que eles realmente queiram aprender e não façam isso porque eles têm que fazer ou por ganhar uma bala, um doce ou alguma coisa do tipo. Eles têm que estar estudando porque ser cativo no processo. Então, pelo que eu estudei, na verdade, na educação infantil não tem a promoção que você não vai passar a criança de série. De qualquer forma, ela vai passar, ela tendo não tão certinho ou sendo super bem, né? Eles não têm aquela promoção. Então, aqui a gente tem um gabarito, tá? A questão 26, resposta alternativa é a B, tá? Então, o raciocínio da Juliana não foi o raciocínio mais correto, mas é um raciocínio que, nesse caso, serviria, porque você acertaria a questão, tá, Juliana? Porque o que acontece? As crianças da educação infantil, elas não podem ser aprovadas para o ensino fundamental. A matrícula delas no ensino fundamental é assegurado, independentemente, inclusive, se ela tenha feito educação infantil ou não. Então, a promoção, ela não é um objetivo da avaliação. Qual é o objetivo da avaliação? O objetivo da avaliação é compreender o que a criança aprendeu, o que ela não aprendeu e o que ainda precisa ser trabalhado. E isso é feito por meio de um parecer descritivo. Então, o que está colocado lá como alternativas? Eu vou de novo compartilhar a tela, né? Para a gente poder fazer uma leitura mais. Olha, então, ela deve ser constante, diária, está correto, porque é todo dia na educação infantil, né? Não é um momento, hoje eu vou fazer prova para o bebê de 6 meses. Claro que não. Você vai constantemente observar se aquela criança de 6 meses está conseguindo atingir os objetivos propostos, no sentido dela ter mais autonomia, no sentido dela ter mais tonicidade do seu corpo, na questão da aquisição da palavra, ela está usando, né, a palavra de forma correta, ela está sendo estimulada a falar, ela está sendo estimulada a pegar objetos, né? É pautada basicamente pela observação e registro. Sim, é isso que o professor faz, ele observa e registra. Deve ser mediadora do desenvolvimento da criança também, porque o objetivo sempre é o de você entender o que falta e trabalhar naquilo que falta. Então, o professor nunca tem como objetivo avaliar para entender se a criança está apta ou não está apta. Isso não existe na educação infantil, né? É entendido como um processo contínuo e dinâmico. Então, exceto a alternativa B, estão corretas. Então, é por isso que ela está colocada aqui como correta, certo? Então, eu sugiro que vocês façam também esse exercício. Se vocês conseguirem baixar mais provas, eu vou tentar baixar aqui o que eu consegui, mas se vocês conseguirem baixar mais provas, a gente vai compartilhando lá no grupo, que aí fica fácil para todo mundo. Pode ser? Que aí todo mundo, uma pessoa ajuda a outra. Pode ser? Pessoal, eu peço desculpas a gente não ter conseguido começar a reunião de hoje no horário, mas eu estava realmente com dificuldade de fazer aquela transmissão do YouTube. Quero ver se da próxima vez eu consigo fazer direitinho, tá bom? Na semana que vem, na quinta-feira, mais um encontro como esse. E aí, como vocês precisam
aqui, ó, você nos indica para priorizar as de conhecimento específico, pois a legislação em português, conhecimentos gerais, é muita coisa, né? Então, o que que acontece, Suzana? Eu não tenho domínio sobre essas outras áreas, que vocês também vão ter que estudar, tá? Conhecimento, legislação, geralmente a legislação vocês precisam estudar a legislação que regulamenta o serviço público em Laranjeiras do Sul. Então, é o Estatuto do Servidor, o plano de carreiras, né? Língua portuguesa teria que ter um professor de língua portuguesa mesmo, tá? E conhecimentos gerais é o que vocês observam, assim, em jornal, né, conhecimentos do cotidiano. Quando eu fiz a prova, eles fizeram uma pergunta lá sobre quem era deputado no estado de São Paulo no ano tal e depois tornou-se presidente da República. Eu errei essa questão, inclusive, que a resposta teria que ser Fernando Henrique Cardoso. E eu acabei errando. Então, assim, é muito variado, tem muita coisa. Então, assim, conhecimentos gerais não se estuda. Dá uma lida, né, no que está acontecendo, fica atento aos noticiários, provavelmente vai ter questões relacionadas à urna eletrônica, vai ter questões relacionadas à eleição, vai ter questões relacionadas a fake news. Então, eu acredito que vai ter algumas questões relacionadas a esses temas que são temas bastante atuais, tá? Com relação à língua portuguesa, aí vocês teriam que. Mas, assim, se vocês escrevem bem, se vocês têm uma boa leitura, não dá para ficar atento a tudo, porque vocês não vão ter condições de memorizar o leque de conhecimentos que o português exige. E a prova de conhecimentos específicos é a prova que tem maior peso. Então, é lá que vocês precisam concentrar os esforços de vocês. Né? Não adianta vocês disseminarem demais as energias e depois vocês acabam se dispersando, certo? Então, eu sugiro que vocês efetivamente centrem os esforços de vocês na prova de conhecimentos específicos. Que no caso de vocês é interessante, porque eu estou aqui falando, não sei, né, para pessoas que vão fazer a prova lá de educação infantil e ensino fundamental. Porque nas outras provas, arte, educação física, inglês, eles ainda vão ter o conhecimento específico deles, que é outras questões relacionadas à arte, educação física e inglês mesmo, tá bom? Galerinha, muito prazer estar com vocês, eu preciso realmente ir, agradeço a presença de todos, eu vou tentar baixar o vídeo, vou tentar linkar lá no YouTube para todo mundo poder assistir, tá bom? Eu deixo lá no grupo as informações básicas daquilo que a gente discutiu hoje, e também, assim que eu conseguir baixando algumas provas, eu já vou passando lá no grupo para vocês irem estudando, tá bom? Façam o plano de trabalho de vocês, acho que esse momento é o mais importante vocês fazerem isso. Ah, não vou dar conta. Não importa, você tem que ter um plano, gente. Se você não conseguir nem sequer montar o plano, imagine estudar. Né? Então, o plano de estudo vocês precisam realmente fazer. E aí, no mais, a gente vai ajeitando e vai discutindo aqui. Posso pegar alguma coisa relacionada a leis e legislação, como a Catiele pediu, tá bom? E para o nosso próximo encontro, tá bom? Abraço e até a próxima. Obrigada, Eli. Imagina.